realmente, nessa parte que a China afeta o Brasil e de commodities, das principais é minério de ferro, e especialmente que está ligado ao setor da construção, né? Vale caindo 4,5% hoje, né? Pois é, e o minério que depois chegou a mais de $200, aí voltou a cair abaixo de $100 e ensaiou uma recuperação nos últimos 3, 4 meses, que chegou a tocar de volta a $160, mas nos últimos 3 dias já cai 11%. Será que essa desaceleração na China, a construção civil, não vai ter impactos maiores sobre o minério de ferro e a Vale, que agora foi beneficiada pelo níquel, né? Porque ela também produz bastante níquel, mas o principal é minério de ferro, né? Como é que fica esse impacto no Brasil, Vale, por conta do minério? Perfeito. A gente, né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, na verdade acabou surfando um ambiente de alta de commodities, porque ali no início eu citei, né, que petróleo, o trigo são as mais vinculadas ao processo de guerra, mas não foi circunscrito a essas commodities o efeito altista do conflito militar. Houve um movimento muito disseminado de alta de commodities nesse período. Todas elas praticamente subiram, incluindo o próprio minério de ferro, que teve uma alta substancial nesse período, impulsionado por esse fenômeno guerra. É um ambiente relacionado com escassez, né? Guerra, diminuição de exportações, conflito armado, aumento do gasto militar. Tudo isso é um ambiente assim, que leva uma preocupação com escassez mais generalizada, algo que já vem atormentando os mercados nos últimos 2 anos e que foi agravado por esse conflito geopolítico. Então, depois de um movimento de alta substancial como esse, você tem eventos na ponta contrária de um mercado que já estava muito posicionado na compra, né? Já estava esticado, e agora vem um problema na China e no setor de construção civil chinês, novamente, né, voltando a mostrar agravamento dessa situação. Bom, é natural assim você ver uma reversão relativamente rápida, né, dependendo da intensidade que você tiver esses movimentos. O mesmo vale para os efeitos que uma atenuação da guerra entre Rússia e Ucrânia tem sobre as commodities, né? O mercado estava se posicionando, querendo ou não, para a possibilidade de uma deterioração do conflito. A gente hoje não parece mais ser algo tão perto de um cenário básico, longe disso, parece ser algo mais residual, mas no início ali da guerra havia uma preocupação muito genuína e muito grande dela ir além da Ucrânia, né? Você tem um conflito com algum país da OTAN, então, amenizando esse risco, é natural você ver uma reversão mais acelerada. E para países que foram beneficiados por esse contexto de commodities mais altos, isso também significa uma reversão. O Brasil passou muito bem em termos de dinâmica de mercado esse período de guerra, quando a gente olha o mercado de equities, né, mercado de juros, sentiu mais, mas se você olhar equities, até moeda, né, até o real, a gente outperformou nesse período. E isso teve muita relação com esse processo de elevação mais disseminada de commodities. Aí hoje você está tendo um news flow negativo na China, né, isso está pegando bastante algumas commodities-chave para o Brasil, como o minério, e você teve uma amenização ali das conversas, né, querendo ou não, houve hoje uma 4ª rodada de conversas entre Rússia e Ucrânia, alguns representantes ucranianos falaram que fizeram uma pausa agora até amanhã à tarde, mas que estão endereçando alguns subgrupos, alguns pontos mais específicos da conversa, o que contribuiu para uma certa interpretação do mercado, que, bom, se nós estamos num estágio ali de subgrupos, de elementos específicos, isso significa que houve algum avanço desde ali do final de semana, apesar de, em termos práticos, a guerra continuar no mesmo tom, né? A gente teve domingo bombardeios, inclusive numa cidade próxima ali da Polônia, então, assim, em termos de conflito armado não houve atenuação, mas as conversas apontam uma certa atenuação, e como o mercado antecipa, né, ainda mais um mercado que já estava posicionado na compra, a gente começa a ver um desmonte dessas posições e uma reversão de commodities, com o combustível China junto. E aí, para nós, Brasil, acaba sendo um ambiente mais negativo. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.